E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos mergulhar num assunto fascinante e um tanto quanto preocupante. Será que o mundo está caminhando a passos largos para mais um conflito global, tipo sonâmbulo? Quando olhamos para os eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, fica difícil ignorar algumas semelhanças sinistras com a nossa situação global atual. A ascensão do nacionalismo, a instabilidade econômica, está tudo com um cheirinho de já passamos por isso antes, né? Então, apertem os cintos porque vamos embarcar numa jornada pela história, comparando o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial com o estado atual do nosso mundo. Beleza, vamos falar de nacionalismo, aquela ideologia sempre presente que parece ir e vir nas marés da história. É aquela pequena ideologia charmosa que nos trouxe sucessos como "meu país é melhor que o seu" e "vamos culpar todos os nossos problemas em insira grupo minoritário aqui". Antes da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo extremo estava na moda, particularmente na Alemanha, Itália e Japão. Esses movimentos prosperaram com base no medo, ressentimento e uma dose saudável de revisionismo histórico. Eles prometeram restaurar o orgulho nacional e culparam todos os outros por seus problemas, o que, sejamos honestos, é uma história tão antiga quanto o mundo. Líderes como Hitler, Mussolini e os militaristas no Japão capitalizaram esses sentimentos para ganhar e consolidar o poder. Avançando para os dias de hoje, e adivinhem o que está de volta. Isso mesmo, o nacionalismo está tendo um momento de renascimento. Dos Estados Unidos à Europa e à Ásia, estamos vendo um aumento de líderes e movimentos populistas que ecoam a retórica do passado. Eles exploram ansiedade sobre imigração, desigualdade econômica e mudança cultural para angariar apoio, muitas vezes demonizando o outro e minando as instituições democráticas. É uma estratégia que se provou eficaz repetidas vezes, porque a história pode não se repetir, mas tem o péssimo hábito de rimar. E agora, o cenário político global está cuspindo algumas rimas seriamente preocupantes. O ressurgimento do nacionalismo hoje não é apenas um fenômeno político, é também social e cultural. Explora medos profundos e anseios por uma suposta era de ouro que nunca existiu de verdade. Dos Estados Unidos à Europa e à Ásia, estamos vendo um aumento de líderes e movimentos populistas que ecoam a retórica do passado. Eles prometem tornar seus países grandes novamente, mas a que custo? Eles exploram ansiedades sobre imigração, desigualdade econômica e mudança cultural para angariar apoio, muitas vezes demonizando o outro e minando as instituições democráticas. É uma estratégia que se provou eficaz repetidas vezes, frequentemente demonizando o outro e minando instituições democráticas. O manual é antigo, mas as apostas são tão altas quanto sempre. Porque a história pode não se repetir, mas tem o péssimo hábito de rimar. E agora, o cenário político global está cuspindo algumas rimas seriamente preocupantes. A questão é: aprenderemos com o passado ou estamos condenados a repeti-lo? A resposta está em nossas mãos, em nossas escolhas e em nossa disposição de defender os valores da democracia, igualdade e justiça. Agora vamos falar sobre o assunto favorito de todos. Economia é um tema que afeta todos os aspectos de nossas vidas, desde o preço dos alimentos no supermercado até a estabilidade dos nossos empregos. Mesmo assim, muitas vezes é mal compreendido e ignorado até que uma crise apareça. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava no meio da Grande Depressão, uma crise econômica tão grave que fez a crise financeira de 2008 parecer um passeio no atacadão. A bolsa de valores tinha quebrado, os bancos estavam falindo e milhões de pessoas estavam desempregadas. O desemprego era galopante, a pobreza disparou e as pessoas estavam desesperadas por soluções.
famílias perderam suas casas, crianças passaram fome e o futuro parecia sombrio. O tecido social estava se desfazendo. E quem se aproveitou dessa miséria? Isso mesmo, nossos velhos amigos, os nacionalistas. Eles se aproveitaram dos medos e frustrações das massas, oferecendo respostas fáceis para problemas complexos. Eles ofereceram bodes expiatórios, soluções simplistas e uma saída do desespero econômico. Líderes carismáticos prometeram restaurar o orgulho nacional e trazer de volta a prosperidade, mas muitas vezes à custa das liberdades civis e dos direitos humanos. Agora vamos voltar para o presente. Embora as circunstâncias possam ser diferentes, as questões subjacentes permanecem impressionantemente semelhantes. Tivemos nossa própria cota de turbulência econômica nos últimos anos, desde a crise financeira de 2008 até a pandemia de Covid-19. E, bem, seja lá o que esteja acontecendo com a inflação agora. Cada um desses eventos deixou um impacto duradouro em nossas economias e em nossas vidas. Quando as pessoas estão lutando para colocar comida na mesa e manter um teto sobre suas cabeças, elas ficam mais suscetíveis a visões extremistas. As dificuldades econômicas podem levar à agitação social, tornando as pessoas mais vulneráveis a ideologias radicais que prometem soluções rápidas. E isso, meus amigos, é uma receita para o desastre. É um ciclo que já vimos antes e que devemos nos esforçar para quebrar. Entender o passado pode nos ajudar a navegar pelo futuro, garantindo que não repitamos os mesmos erros. Beleza, então temos nacionalismo em ascensão e turbulência econômica. O que poderia piorar essa situação? Que tal um fracasso total e completo da diplomacia internacional, apresentando a Liga das Nações, a organização bem-intencionada, mas em última análise, ineficaz, criada após a Primeira Guerra Mundial, para evitar, você adivinhou, outra guerra mundial. A intenção era boa, mas faltava poder e vontade para impor suas decisões. E adivinha só? Estamos vendo ecos disso hoje com as Nações Unidas e outras instituições multilaterais. Elas são frequentemente prejudicadas pela burocracia, divisões internas e falta de vontade política dos Estados-membros. Essas instituições são vitais para enfrentar os desafios globais, mas precisam ser reformadas e fortalecidas se quiserem ser eficazes na prevenção de conflitos em grande escala. Porque quando a diplomacia falha, bem, é aí que as armas entram em ação. Agora vamos falar sobre algo um pouco mais concreto: expansão territorial. Antes da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão estavam todos engajados em políticas expansionistas agressivas. Eles invadiram países vizinhos, anexaram territórios e, no geral, se comportaram como um elefante em uma loja de cristais. Parece familiar? Deveria, porque estamos vendo padrões de comportamento semelhantes hoje. Da invasão da Ucrânia pela Rússia à assertividade da China no Mar do Sul da China, países poderosos estão cada vez mais dispostos a usar a força ou a ameaça da força para atingir seus objetivos geopolíticos. Quando você combina ambições expansionistas com retórica nacionalista e falta de confiança entre as nações, não é exatamente uma receita para paz e harmonia. É como misturar água e óleo, ou pior, como misturar guaraná com leite condensado, uma combinação explosiva. Beleza, vamos para um tópico que com certeza vai deixar todo mundo se sentindo super confortável: tecnologia de armas. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava preso em uma corrida armamentista, com países investindo rios de dinheiro no desenvolvimento de armas maiores, melhores e mais destrutivas. E adivinhem só, a gente continua nessa brincadeira até hoje. Países do mundo todo estão modernizando seus arsenais nucleares, desenvolvendo mísseis hipersônicos e investindo pesado em sistemas de armas com inteligência artificial. É como se não tivéssemos aprendido absolutamente nada com a Guerra Fria, exceto talvez que construir armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes não é a melhor forma de garantir a segurança global.
Mais armas não nos tornam mais seguros. Elas só aumentam a chance de que alguém, em algum lugar, acabe usando. E, por fim, vamos falar sobre alianças e polarização. Tipo, lembra daquela música do Legião Urbana? Será que vamos conseguir vencer? É meio por aí. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em dois blocos rivais, os aliados e o eixo. Pense na rivalidade Corinthians e Palmeiras, mas em escala global, sabe? Essas alianças, alimentadas por desconfiança, ideologias e uma boa dose de paranoia, ajudaram a transformar conflitos regionais em um baita incêndio global. Igualzinho quando a discussão no grupo da família do WhatsApp começa com política, né? A rivalidade entre os Estados Unidos e a China está criando novas rachaduras no sistema internacional. Enquanto alianças antigas como a OTAN estão sendo testadas por divisões internas e pressões externas, parece até novela mexicana, cheio de intriga. Alianças podem ser essenciais para deter agressões e promover a cooperação. É tipo um mutirão para limpar a praia, todo mundo junto. Mas quando as alianças ficam muito rígidas, muito ideológicas ou muito focadas em confrontar o outro, elas podem, na verdade, aumentar o risco de conflito. Aí vira a briga de torcida organizada, sabe como é? Então, aí está. Um passeio rápido pelos paralelos entre o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e nossa situação global atual. É fácil ter uma sensação de déjà vu quando olhamos para as crescentes tensões, a retórica política e as incertezas econômicas que parecem ecoar o passado. Eu sei o que você está pensando. Segredos. Você basicamente passou os últimos 20 minutos nos dizendo que todos nós vamos morrer em um apocalipse nuclear. É um cenário sombrio e é natural se sentir ansioso ao ser confrontado com essas comparações. Mas espere um pouco. Antes de começar a construir aquele bunker subterrâneo e estocar comida enlatada, respire fundo. É importante lembrar que a história não precisa se repetir. Temos o poder de mudar o curso dos eventos por meio de nossas ações e decisões. Embora existam alguns paralelos preocupantes entre o passado e o presente, também existem algumas diferenças cruciais que nos dão motivos para um otimismo cauteloso. Por exemplo, a comunidade global está mais ciente das consequências da guerra e mais comprometida em encontrar soluções pacíficas. Primeiro, temos a vantagem da retrospectiva. Estudamos as causas e os efeitos de conflitos passados extensivamente, e esse conhecimento nos equipa para evitar cometer os mesmos erros. Já vimos como esse filme termina antes e sabemos que o conflito global não é inevitável. A recuperação pós-guerra e o estabelecimento de tratados internacionais de paz nos mostraram que a cooperação e o diálogo podem levar a uma paz duradoura. Mais importante ainda, o mundo hoje está mais interconectado do que nunca. O comércio global, as viagens e a comunicação criaram uma teia de interdependência que torna os conflitos em grande escala menos prováveis. A interdependência econômica, as instituições internacionais e a dissuasão nuclear desempenham papéis cruciais na manutenção da estabilidade global. Esses mecanismos atuam como salvaguardas, reduzindo a probabilidade de conflitos escalarem para níveis catastróficos. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Seu engajamento nos ajuda a continuar explorando esses tópicos importantes e a trazer análises mais aprofundadas.